Queiroz tá na copa e no copo. O jogo é bom, mas a cerveja é meu foco. Eu vou beber essa copa até cair no chão, torcendo pela seleção. Segundo as observações, de volta na área para delírio de geral. Fica ligado porque hoje é um Segundas Observações / pós-jogo. Te liga no episódio. Vocês imaginavam que nós não iríamos fazer o pós-jogo nosso de cada jogo? Deve ter imaginado, depois da peia que o Brasil pegou da famosa geração belga, eles não vão falar. Falaremos sim, senhor. Aproveitamos até porque no dia da derrota, naquela fatídica sexta-feira, não havia a menor condição, nem psicológica, nem etílica, de emitir nenhuma opinião. E esperamos que as semifinais fossem definidas para que nesses Segundas Observações nós falássemos de tudo. As semifinais da Copa, elas são justas e corretas. Aproveitando e partindo daí, vamos para o jogo do Brasil e da Bélgica, algumas observações que eu tentarei falar agora mais calmamente. Se vocês, alguns, continuarem insistindo em só ver os defeitos do Brasil, alguns defeitos que nem aconteceram, muita gente que quer tirar o mérito do Brasil vai esquecer que com isso vocês na verdade estão tirando o mérito da famosa, querida, idolatrada geração belga, para a alegria da ESPN e da geração PlayStation. Galera, a derrota foi normal. Foi uma derrota doída, justamente porque ela foi normal. Um jogo de duas seleções que estavam jogando bem e que algumas coisas fizeram com que o resultado pendesse para a Bélgica. Vamos lá. O primeiro gol é um gol bizarro, né? Um gol contra, assim, bizarro, que já começava a demonstrar que a tarde ia ser complicada. Tá todo mundo execrando o Fernandinho, e eu nem vou entrar na parte racista dessa execração, porque é de uma imbecilidade atroz. Mas se você analisar o lance de forma um pouquinho mais atenta, depois do desvio do Kompany, quem falha mais naquele gol é o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus é esse que, apesar do papo aqui nas nossas resenhas que fizemos de todos os jogos do Brasil, e por sinal, muito obrigado porque a repercussão está excelente, eu entendi com os meus amigos que a parte tática é importante e tal, mas eu ainda sou da época que centroavante é para fazer gol. O Gabriel Jesus sai abaixo do que ele entrou nessa Copa do Mundo. Além disso, eu tentei rever o jogo, não consegui, fui ver os melhores momentos. Eu não concordo com a história que no primeiro tempo o treinador espanhol da Bélgica deu um nó tático no Tite. Eu não consegui ver isso, até porque nos melhores momentos, se vocês acompanharem, a Bélgica teve 3, 4 lances. Aí vocês podem dizer, porra, Paulo, mas fez 2 gols. Um bizarro. E aí sim, um segundo gol de contra-ataque, puxado pelo centroavante, que foi muito bem vigiado quando estava na posição de centroavante, que entrega a bola para o De Bruyne, que é um craque e fez o que ele melhor sabe fazer, chutar, e chutar muito bem. Falando disso, desse contra-ataque, é bom que a gente entenda que a seleção da Bélgica ou entendeu que ela iria jogar contra uma das grandes seleções, ou a maior seleção de futebol do mundo, tanto que fez 2 alterações para segurar o jogo. Eu até exagerei nas redes sociais, que eu falei que ela jogou que nem um time sem expressão que é. Ela não é sem expressão, mas ela não tem título para jogar de igual para igual com o Brasil, e a maior inteligência do treinador foi esse. Aquele tal de Thierry Henry, mais uma vez, atrapalhando a nossa vida numa Copa do Mundo. Putz, enfim, falando mais algumas coisas, as mudanças do Tite foram boas. Aí você pergunta, o Tite mexeu muito bem ou escalou muito mal? Vai ter muita gente dizendo que ele morreu com muita gente abraçada. Eu acho que o Paulinho ali realmente não foi bem. E a entrada do Douglas Costa e do Firmino era clara. O Douglas Costa estava pedindo passagem, mudou o jogo, foi talvez o melhor jogador do jogo. O melhor jogador da seleção brasileira, para mim, nessa Copa, no frigir dos ovos, no final de tudo,
foi o Thiago Silva que, diferente do Gabriel Jesus, sai dessa Copa maior do que entrou, porque a gente é maldoso e tem contra ele aquela lembrança do trauma do choro, porque o brasileiro não pode chorar. Quando todos os outros choram, é lindo, é emocionante. Neymar. Esse jogo do Neymar contra a Bélgica, tecnicamente, foi o pior jogo dele na Copa, talvez empatado com o primeiro jogo contra a Suíça, que ficou mais marcado pelos exageros dele na falta. Uma coisa que eu gostei do Neymar, independente dele não ter jogado bem, ele não se escondeu do jogo. E isso que faz os grandes jogadores. Felipe Coutinho, já desde o jogo anterior, não vinha entregando o que a gente estava acostumado, né, com ele entregar, mas mesmo assim também não se entregou do jogo. E Renato Augusto, que eu acredito que deveria e poderia ter sido uma opção na Copa, muito melhor utilizada, aí entra toda aquela parte física dele, como é que estava, enfim. Galera, essa desclassificação não é para acabar tudo, troca todo mundo, é para fazer uma avaliação e eu não vejo ninguém mais preparado para fazer essa avaliação do que o próprio Tite, que errou sim algumas escolhas, mas hoje ainda é o cara mais preparado para comandar uma seleção brasileira que há 2 anos atrás nem para a Copa iria, se continuasse com Dunga. E também a gente tem que lembrar que o tal do Firmino, que estava todo mundo pedido, há 5 meses atrás ninguém nem queria ele, falava no jogo. Enfim, acho que a derrota foi doída, a Bélgica mereceu e vai fazer a semifinal com a França e a outra semifinal, Croácia, que passou no sufoco pela dona da casa. O nosso brasileiro foi herói e vilão no mesmo jogo contra a poderosa Inglaterra. Inglaterra essa que é a dona da moral e dos bons costumes, mas que no joguinho deles o que eles mais fizeram foi simular e tentar enganar a arbitragem. Presta atenção se esses caras da imprensa internacional não estão querendo começar a arranjar o Neymar isso, o Neymar aquilo, com outras intenções. Sobre o Neymar, aquela parte, né, que todo mundo gosta de falar, eu prometi que eu não ia falar, porque as opiniões já foram dadas aqui, que a gente já fez no Resenha, a gente está no visual do Resenha. Se vocês quiserem saber, vão lá. Eu só vou falar uma coisa. Eu não entendo pessoas dizendo que o Neymar é um mau exemplo para gerações e essa mesma pessoa, jornalistas daqui de Belém e de fora, cultuando o Maradona, que é um gênio da bola, mas ele não pode ser exemplo. Meu querido ou minha querida, você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Fora isso, eu acho que o Neymar vai ter que, junto com seu staff, porque ele é mimado sim e mimado pelo staff, vai ter que repensar algumas coisas na sua carreira para tentar mudar a imagem que exageradamente colocaram em cima dele. Mas ele tem sim que repensar, porque bom de bola e craque ele é. E ele está entre os 3 melhores jogadores do mundo e foi melhor do que os 3 nesta Copa do Mundo. Então esse foi um resumo. Só para não dizer, e há pedidos, que eu não falei do nosso quintalzinho. Mas é muito rápido. O Remo jogou como nunca e perdeu como sempre na Série C. É impressionante que quando a fase está uma merda, nada acontece. E parece que a maldição do equino sul-americano gosta de rondar o portão da Curuzu. Galera, fica ligada, acaba aqui o Segundas Observações, mas eu deixo para vocês uma coisa muito feliz. Teremos Nós Queiroz Resenha, final da Copa do Mundo, com o time completo. Então te liga que antes da final vocês vão ter aquela resenha boa que vocês gostam. É Nós Queiroz, Segundas Observações, análise pós-jogo,